do mar. Nós aqui, por exemplo, uma área de fronteira do Rio Grande do Sul, milhares de hectares foram comprados por empresas argentinas, né, pela Stora Enso. Assim como o Eltojar comprou 40 mil hectares no Mato Grosso e arrendou mais 140. E é interessante, os Estados Unidos é uma federação. Então você tem, por exemplo, no estado de Nova York, um dos critérios é que você tem que se naturalizar para comprar terra. No estado de Virgínia, o estrangeiro só pode ter posse da terra, não pode comprar terra. No Missouri, o estrangeiro não pode se apropriar de terra agrícola, ele não pode produzir produtos. Da mesma forma que é em Iowa, ele não pode, aliás, só os residentes que podem comprar, quem não for residente no país não pode ter terra agrícola. Então, isso só para... E isso não prejudica a relação. Eu quero ouvir o deputado Moreira Mendes, que tem a impressão que quer comentar a fala Exatamente. do professor. Eu gostaria de aproveitar e pedir ao senhor que falasse também um pouco sobre a fuga de investimentos. Né? Existem alguns estudos que mostram, já ouvi 15 milhões, já ouvi 15 bilhões, já ouvi 30 bilhões, de recursos que deixaram de vir para o Brasil para investimento nas terras brasileiras, depois da mudança do parecer pela AGU. Bem, eu quero começar fazendo um comentário sobre o que o professor... sobre os 170 milhões de hectares que estão aí meio que desaparecidos. Nós temos um ponto aqui, que, sobretudo que nós que vivemos da Amazônia, tanto o deputado Beto quanto eu, que é gravíssimo, que é a questão da regularização fundiária. São áreas que são de propriedades, não sei se são terras devolutas, ou se são terras arrecadadas pela União, que há uma diferença entre uma e outra. O fato é que essas terras, muitas delas são ocupadas, está lá, no meu estado tem muito. Gente que ocupa, que produz, que trabalha, mas que ela não tem registro. Ela não aparece no censo, não aparece no registro, não aparece em lugar nenhum. Mas elas existem e não estão na mão de estrangeiros, porque nem é possível chegar na mão de estrangeiro, porque o estrangeiro não compra terra que não for titulada, registrada, até para a segurança dele próprio. Então, aí vem uma observação muito importante, que a regularização fundiária ela é fundamental até para este projeto que nós estamos estudando aqui, é uma coisa que deveria vir junto. Você promover um grande cadastro nacional de terras e aí fazer com que realmente a lei, sobretudo lá na Amazônia, saísse do papel e se aplicasse o tal do terra legal, que aquilo fosse uma realidade que hoje, infelizmente, não é. Mas com relação à fuga de capitais, há estimativas publicadas, eu escutei inclusive um debate outro dia sobre da Associação dos Produtores de Florestas Plantadas. Veja, nós estamos falando de floresta, que é uma coisa que interessa a todos. Até por conta dessa questão ambiental, que é outro problema seríssimo. A fuga de capitais é uma coisa terrível. Só com a publicação desse parecer da AGU, estima-se que cerca de 31 bilhões de reais deixaram de ser investidos no país aqui nas atividades do agronegócio. Tanto no setor de florestas plantadas, quanto na cana-de-açúcar. E há uma estimativa de que nós precisaríamos, para continuar neste passo que estamos de desenvolvimento da agricultura e da pecuária brasileira em todos os seus níveis, algo em torno de 90 bilhões, 95 bilhões de dólares nos próximos anos. Então aí eu volto naquilo que disse no começo, o desafio, o grande desafio, que nós temos que ter cuidados e proteger o território nacional, indiscutivelmente temos. Preocupação com a soberania, corretíssimo. Preocupação no controle daquilo que está aqui dentro, que é nosso, absolutamente correto. O desafio é fazer de uma forma que, usando uma expressão chula, que não espante o investidor, que não faça com que o Brasil possa ser considerado lá fora como um descumpridor de compromissos internacionais, que o Brasil não ande na contramão da história quando o mundo todo se globaliza, no sentido da abertura das suas economias, a gente começa a tomar medidas radicais aqui dentro no sentido de inverter essa lógica. E aí é que está o desafio, nosso, sobretudo aqui do Congresso Nacional, de produzir uma legislação que seja
forte a ponto de trazer tudo isso que o país precisa para a sua segurança, para o seu controle, para a sua soberania, sem perder o foco de que o capital estrangeiro é importante e que nós precisamos dele para continuar nesse passo de desenvolvimento. Queria ouvir o Inesc agora sobre essa questão, se a compra de terras do Brasil por estrangeiros e o aumento de preço decorrente dessa procura por terras aqui, se isso pode ser considerado também um dificultador do processo de reforma agrária no Brasil. Sem dúvida. Eu acho que o processo de reforma... Porque nós não temos, o Brasil nunca teve assim um processo, um programa, uma política de reforma agrária. O Brasil sempre teve uma política de assentamento, de trabalhadores rurais que ocuparam terra. Então, na verdade, a reforma agrária no Brasil ela sempre foi feita a partir da pressão dos movimentos sociais e menos por definição de uma política de Estado. Né? Então, nós não temos uma política de reforma agrária que o governo possa trabalhar ela com a bancada ruralista, com a frente... Como aconteceu no México. Exatamente. Como aconteceu nos Estados Unidos. Exato. Não tem essa proposta. Como o governo não tem essa proposta, ele não pode pôr na mesa para fazer uma negociação. Então, fica essa pressão dos vários movimentos nesse sentido. E essa pressão dos movimentos e a chegada do investimento, do capital internacional para comprar terra dessas empresas, esses dois movimentos passam a valorizar a terra. Primeiro que a área ocupada pelo movimento, né, que o governo dificilmente ele vai desapropriar, mas ele vai acabar comprando essa terra, o proprietário vai aumentar o valor, vai pedir um valor de mercado, vai entrar na justiça, né, vai fazer uma série de artifícios para aumentar o valor. Né? A pressão do capital também vai aumentar o valor da terra. Portanto, são quantos? São 150, quase 200 mil famílias, né, de trabalhadores rurais acampados hoje na beira das estradas, na porteira das florestas, das fazendas, que eles reputam como improdutivas e, portanto, é possível de desapropriação para a reforma agrária. Então, tudo isso pressiona mesmo a reforma agrária. Agora, outra coisa, como o deputado falou, tem esse programa de regularização das terras da Amazônia Legal. São 280 técnicos para fazer uma regularização, né, da Amazônia Legal. Poderia ter sido feita pelos estados. Eu queria só fazer alguns estados estão fazendo. De uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Só um comentário sobre essa questão da regularização. Todas as dificuldades, e concordo com o Moreira, com o Andrés, que nós temos uma necessidade efetiva na Amazônia de fazer essa regularização. Até para resolver agora, o problema do desmatamento. Nós fizemos nesse último período, primeiro nós estabelecemos um marco que nós não tínhamos. Nós fizemos isso aqui, tá certo? Através de uma medida provisória na Câmara, estabelecemos um marco que eu acho que é positivo. Falta aí, na minha avaliação, uma melhor estrutura dentro dos órgãos que vão executar efetivamente essa política. Tá certo? Mas nós temos avançado. Você não concorda que podia ser dividido com os estados? É isso. Essa responsabilidade. Mas tem hoje, mas está sendo feito isso. Tem estados que avançaram, tem estados que avançaram, tem estados que avançaram e tem outros que não, mas está sendo feito e tem abertura para que os estados possam estabelecer. Eu acho que esse é o fator. Segundo, num tema anterior, na minha avaliação, essa questão da gente estabelecer um marco sobre essa questão da compra de terra para os estrangeiros, ao contrário do que possa dificultar, na minha avaliação, nós vamos estabelecer um marco que garanta para que as pessoas que estão lá de fora olhem e digam, dessa forma. Senão, eu não consigo ver. Tem países que proíbem, tem países que dificultam e não tem isso. Porque está claro como é que as pessoas efetivamente... Existia um marco legal. Perfeito. Então, o que nós vamos estar estabelecendo a partir da legislação é exatamente isso.
tá certo? É analisar hoje os cenários, é um momento extremamente oportuno, todo o governo está discutindo, a AGU já fez um novo parecer de um novo projeto para o próprio governo, que está, né, com o seu ministério dialogando, há esse debate na sociedade, o próprio número de pessoas que estão aqui perguntando, interagindo com o assunto, lógico, demonstra claramente hoje a necessidade de se fazer. Eu também não sou desses que vou ficar agora desesperado, porque ainda eu acho que ainda não é para isso. Mas como há toda essa questão de definições hoje de compra de áreas, e aqui na América Latina e na África são oportunidades que apresentam, nós temos que regulamentar. Pois é, e não pode ser restritivo. Eu quero ouvir o professor do UNB sobre a questão da biopirataria e da ameaça às áreas de proteção ambiental. Vinculando com a tua pergunta anterior sobre a questão da política de reforma agrária, eu concordo com o Adelso de que nós não temos historicamente uma política de reestruturação fundiária, a gente tem ações pontuais, mas mesmo essas ações pontuais, como amplia-se a competição por terras, sobe o preço. Subindo o preço, as políticas governamentais se tornam mais caras. Então, ou o governo despende mais recursos públicos para assentar as famílias, inclusive para a regularização fundiária, porque nós temos vários programas de regularização que vamos dizer assim, implica indenização. Se as terras estão mais caras em determinadas regiões, significa que ou o governo gasta mais para fazer essa política, ou ele não faz. Então, na verdade, do ponto de vista assim, das relações, ela impacta sobre os programas atuais de reforma agrária, de regularização fundiária e tal. Segundo, você perguntou antes sobre a questão das motivações. Eu acho que as motivações para as compras, elas são muito mais motivações assim, de investimentos e de mercado. Produção de alimentos, porque os alimentos são mais caros, produção de etanol, porque o mercado internacional está exigindo e tal. Claro que um terceiro elemento é justamente os investimentos que podem ser especulativos. Quer dizer, eu compro terra barata hoje, daqui a 10 anos vai estar mais caro, então não estou muito preocupado com assim, o ganho em termos de produção, mas o ganho com a renda, com a diferença de preço e tal. Nesse contexto, claramente, e aí nós estamos falando bastante da região amazônica, mas não só, há, claro, obviamente, uma relação entre interesses que, acho que o Adelso mencionou antes, que não é a terra no sentido do recurso em si, mas o que ela contém. Seja no sentido dos minérios, seja no sentido da sua riqueza de vida. Né? E aí a biopirataria está colocada. Claro que a restrição a investimentos em terras não resolve o problema, por exemplo, da retirada do Brasil, que é frequente, de conhecimentos das nossas populações, de plantas o nosso exemplo mais clássico é o roubo das sementes de seringa que nos colocou num problema. Mas tem relação, acho que o deputado Moreira mencionou a questão da terra e da preservação ambiental. E se nós tivéssemos controles mais efetivos de quem tem a posse do quê, a gente também teria maior capacidade de responsabilidade. O nosso tempo terminou. O nosso programa está chegando ao fim, o Expressão Nacional está terminando. Nós agradecemos a presença de vocês no nosso programa e a você também que nos acompanhou de casa. Até a próxima semana. Tchau.